Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Bianca Campelo, esse é o Literarizando e esta é uma videoaula de introdução ao movimento barroco, um dos meus movimentos artísticos favoritos e a ovelha negra da era clássica da literatura. Bora começar? Vamos começar com essa apresentação do barroco como uma ovelha negra da era clássica da literatura? O que significa dizer isso sobre esse movimento? Os historiadores da literatura europeia observam três grandes eras literárias. A medieval, que vai até aproximadamente o século XV, a clássica, entre o século XV ou XVI, dependendo do país, e o século XVIII, e a moderna, a partir do século XIX, até hoje. Essa divisão nas três grandes eras está diretamente relacionada ao sistema de produção e de circulação dos textos escritos e à configuração do público leitor. O que é que isso quer dizer? É que na era medieval os livros tinham que ser escritos à mão, e mesmo entre os nobres havia pouquíssimos leitores, muitos reis eram analfabetos. Mas na era clássica, a gente já teve a invenção da imprensa, então era muito mais rápido e barato publicar livros e o público leitor se ampliou bastante, principalmente nos países de maioria protestante, porque a Bíblia foi traduzida do latim e do grego para as línguas locais e as pessoas foram estimuladas a aprender a ler para poder interpretar o texto bíblico sozinhas. Já a era moderna começa com essa verdadeira revolução que é a circulação diária de jornais para uma população que, aos poucos, se tornou predominantemente alfabetizada. Na Europa, o barroco está acontecendo bem aqui, na era clássica da literatura, que recebe esse nome porque começa com o classicismo, um movimento que se inspirou na arte e na cultura da antiguidade clássica. Acontece que essa inspiração não ficou restrita ao classicismo. Durante todo o período que vai dos séculos XVI, XVII até o século XVIII, era um consenso geral que a arte mais bela que já foi feita era a dos antigos gregos e romanos. E quem fazia parecido com eles fazia uma boa arte. Agora, e quem não fazia tão parecido assim? Aí os críticos vão dizer que quem está se afastando do jeito de fazer dos clássicos é gente cafona, de mau gosto, e é justamente por isso que o barroco é a ovelha negra da era clássica da literatura. Apesar de muitas obras do barroco terem temas clássicos, personagens mitológicos, o imaginário da época clássica, o jeito de fazer se afasta um pouco desses modelos e vai ser considerado cafona. Cafona por quê, Bianca? Porque o barroco é exagerado, porque ele é extravagante. Olha essa decoração da abóboda da Igreja de Jesus em Roma. Eu vou deixar nos comentários o link para quem quiser depois com calma olhar isso aqui, mas deixa eu te mostrar os detalhes dessa imagem, porque ela não virou meme à toa. A pintura daqui do centro, olha, tem uma quantidade imensa de anjos, santos, almas, todos no meio de nuvens e raios de luz, isso tudo pintado com muita técnica, porque vê, a parte de dentro da cúpula não é reta, ela é côncava, então você tem que ajustar as proporções, deformar o que você pinta para lá de baixo parecer harmônico. Tem os ouro nos frisos, as colunas, essas estátuas que ficam aqui ao redor das janelas, tem essa pintura em 3D desse andar de baixo, com essas figuras que parecem saltar. Então essa quantidade imensa de elementos que é muito impressionante. E esse é o objetivo, impressionar quem vê. Mas vai ser considerado over, exagerado, defeituoso, e é daqui que vem o nome barroco, porque a explicação mais consensual é de que a palavra barroco vem da expressão baroque, usada para denominar pérolas de superfície irregular, elas não são aquela bolinha perfeita, lisinha, então o barroco é uma pérola defeituosa, é uma preciosidade única, mas que não tem refinamento, não é graciosa. Tem a possibilidade também da palavra vir de um termo francês que é para extravagante, então barroco seria exagerado, e ainda tem a expressão da lógica baroco, que é uma sigla que representa um raciocínio confuso. Então vejam que todas essas etimologias trazem uma crítica para mostrar de algum defeito dessa estética, como se ele não se encaixasse nos padrões de perfeição da época, como se ele fosse ali a ovelha negra dessa família clássica.
Ainda tem uma outra forma de a gente entender esse movimento na era clássica da literatura, que é pensar nesses 3 séculos como sendo 3 filmes de uma trilogia. E o Barroco, sendo o segundo filme, ele é o Império Contra-Ataca do rolê. O primeiro filme, o Classicismo, estabelece as regras do universo, dizendo, olha, esse daqui é o modelo que a gente segue, esse é o nosso universo. A gente resgata a mitologia clássica e faz isso desse jeito. O segundo filme, que é o Barroco, é aquele filme em que os produtores aumentam tudo, que tem mais explosão, mais efeito técnico, mais luta e mais tensão, que é para manter o público interessado e voltar para ver o próximo filme. É assim no segundo filme das trilogias, ele é o momento mais tenso e o Barroco é o movimento mais tenso dessa grande história que está sendo contada nessa era clássica da literatura. O classicismo faz o início das coisas, como no Nascimento do Vênus, o quadro do Botticelli. O Barroco vai manter o tema mitológico, mas vai pegar um momento de muita tensão, como aquele em que a cabeça da Medusa é cortada, como nessa pintura do Caravaggio, que foi feita em um escudo só para ressaltar ainda mais a tensão desse momento, para dar esse efeito especial. E essa tensão, essa necessidade do Barroco de tensionar as coisas tem muito a ver com o contexto histórico da época, que é um contexto de muita tensão religiosa, política e econômica. Olha só, durante os anos em que o Barroco se desenvolveu na Europa e no Brasil, a Contra-Reforma Católica estava bastante intensificada. Contra-Reforma, vamos lembrar, é aquele conjunto de medidas adotada pela Igreja Católica para combater a Reforma Protestante, principalmente. Então, a gente vai ter uma ação bem mais intensa do Tribunal da Santa Inquisição, perseguindo aqueles que eles consideravam hereges, sendo que em Portugal e no Brasil, o principal alvo nem foram os protestantes, mas foram os cristãos novos, ou seja, as pessoas que tinham ascendência judaica, e que tinham se convertido, assim, bem entre aspas, ao catolicismo. Isso porque teve uma lei em 1496 que estipulou pena de morte para quem era judeu e obrigou todo mundo que quisesse ficar em Portugal a se converter até 1497. Essas pessoas que se converteram por lei e os seus filhos eram chamados de cristãos novos. E com o tempo eles vão sendo sempre olhados com suspeita. E a Inquisição passou a perseguir essas pessoas para tentar encontrar quem tinha costumes judaicos e punir, criando um verdadeiro clima ali de caça às bruxas. Era vizinho denunciando vizinho pelos mais diversos motivos, inclusive interesses econômicos e políticos. E quando eu trouxe essa questão de caça às bruxas, não foi à toa, porque nos países protestantes foi o grande momento de caça às bruxas. O tal do Tribunal das Bruxas de Salem aconteceu nos Estados Unidos, com 14 mulheres mortas entre 1693 e 1694, que a arte barroca vai ser extremamente importante para o catolicismo, principalmente. Nos países católicos, ela vai ser usada como instrumento de propaganda do poder. Isso vem com o luxo dessas obras, muito mármore, muito ouro, e ela vai propagar também os valores católicos, lembrando aos cristãos que, olha, a vida humana na Terra é efêmera, o poder de Deus é grandioso, fique atento para você não cair em tentações terrenas, tá certo? Essa necessidade da igreja de ficar reafirmando o poder tem a ver não apenas com a necessidade de fazer uma contra-reforma à reforma protestante, mas também por causa do absolutismo, porque esse sistema concedia ao rei poderes absolutos, ele era o executivo, o legislativo e o judiciário, por causa de uma justificativa do direito divino. O rei era apresentado como um representante de Deus na terra. Ele nasceu rei porque era a vontade de Deus. Então não é mais apenas o Papa, o representante de Deus na terra, não é mais apenas o clero, mas a aristocracia tem os seus privilégios legais e civis por causa de um direito divino. E para a gente fechar esse contexto, é bom sempre lembrar que aqui no Brasil a gente não faz a datação das eras da literatura naquelas da literatura europeia. A nossa história, ela observa 2 eras. A era colonial, quando o Brasil é colônia, que começa ali no quinhentismo, envolve o barroco e depois o neoclassicismo do século XVIII, e a era nacional, que começa quando o Brasil deixa de ser colônia
Na era colonial, o barroco literário vai ser contemporâneo ao ciclo da economia do açúcar. É ali o período em que a colonização está concentrada no Nordeste brasileiro e em que Salvador é a capital da colônia. E veja que eu estou estabelecendo essa relação com o Nordeste do barroco literário, porque a gente tem um barroco nas artes plásticas e na arquitetura que não aconteceu nesse momento do ciclo do açúcar. Ele se manifesta depois, já no século XVIII, nas cidades históricas de Minas Gerais, sendo um fruto ali do ciclo do ouro. Como o nosso propósito é estudar a literatura barroca, interessa para a gente esse barroco baiano, ligado a Salvador, onde viveram os nossos dois maiores escritores, o poeta Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira. Esses são autores que conviveram, por exemplo, com a ameaça das invasões holandesas no Nordeste para explorar o açúcar, com a União Ibérica, que foi aquele período em que a coroa de Portugal e da Espanha foram unificadas. Eles conviveram com um cenário de muitos desmandos políticos e econômicos, em que gente muito rica estava sendo favorecida pelas estruturas de poder, mas a colônia em si era empobrecida, frequentemente faminta, e esse foi um contexto muito abordado pela poesia satírica do Gregório de Matos. É por causa de todo esse contexto de crise e de radicalismo religioso que a gente vai ter essa arte sendo usada para exibir poder político, poder religioso, e o barroco vai ter essa grande quantidade de excessos, tá certo? Então, agora que a gente viu todo esse contexto de crise, de radicalismo religioso, de uso da arte para exibição de poder, a gente pode começar a ver as características do barroco. E a primeira é esse excesso de que eu estou falando desde que a gente começou. Essa grande quantidade no estilo de elementos que são mobilizados para fazer a obra, como naquele teto da Igreja de Jesus em Roma. E o excesso também, gente, ele está na expressão das emoções. Olha só essa escultura do Bernini, como essa alma condenada ao inferno tem uma expressão facial de um desespero e angústia muito intensos. A arte clássica expressa as emoções de maneira contida, porque ela é racional. O barroco expressa as emoções de maneira excessiva, intensa, exagerada para o padrão da época, tá? Essa característica de excesso, exagero de emoções, também vai ser representada na palavra dramaticidade. Se diz que a arte barroca tem dramaticidade, é dramática, nesse sentido que a gente usa no dia a dia da palavra e não no sentido do gênero literário dramático. A segunda grande característica da arte barroca é o grande interesse que ela vai ter pelo tema que a gente traduz na expressão memento mori. Memento mori. É uma expressão latina, memento gera a nossa palavra memória, esse mori é morrer, memento mori, lembre que você vai morrer. O barroco tem uma consciência profunda da efemeridade da vida, do caráter passageiro da vida terrena e encara esse fenômeno com um pessimismo muito grande, tá? A efemeridade da vida é um motivo para você ter medo. Lembre que você vai morrer e que esses prazeres da vida terrena ameaçam a sua alma com o pecado. Lembre que você vai morrer e que você tem que prestar contas dessa vida terrena depois, tá? Por isso, esse tema, memento mori, também está muito ligado a um outro tema latino, que é o vanitas. Lembre-se que você vai morrer e não tenha vaidade das riquezas terrenas, não tenha vaidade da beleza da juventude, porque ela vai passar. Esses dois temas, o memento mori e o vanitas, estão muito bem representados nessa pintura da Madalena Penitente, do Jorge de la Tour. Ela vai mostrar uma aflição em relação à morte que está expressa, por exemplo, nessa vela, gente. Tá vendo essa vela que está se consumindo? Ela frequentemente é um símbolo que se usa para mostrar como a vida é passageira. E note que essa Madalena, ela tem um espelho. Ela poderia estar se observando a beleza dela, mas o que a gente vê no espelho é o reflexo dessa vela que está se consumindo e que vai apagar e que não vai demorar muito para ela apagar. Então, um espelho que a gente tem como símbolo de vaidade não está refletindo isso.
O que a gente vê é a vida que se consome. E note que tem um colar de pérolas aqui ao lado da vela. No chão tem também joias. A Madalena, ela se despiu dessas joias e ela não está ali se observando, admirando a sua beleza. Ela está deixando para trás aquilo que a envaidece, sendo muito consciente sobre a morte. Note que tem uma caveira no colo dela. Ela está ali olhando para a vela, pensando provavelmente nessa passagem do tempo, nessa vida que vai embora. Então, o Memento Mori e o Vanitas estão representados aqui, como costumam ficar representados nas imagens de natureza morta, principalmente na pintura holandesa. Nos países protestantes, você não tem representação de santos e você não costuma ter a representação de Jesus Cristo, de Deus. Então, eles abordam esses temas de maneira simbólica, alegórica, através da natureza morta. Nessa pintura aqui, a gente tem, por exemplo, jarros de ouro de prata, uma porcelana finíssima, muito bem ornamentada, mas essa riqueza não adianta, porque esses limões, eles são efêmeros, eles vão ser consumidos, um deles começou a ser consumido, eles vão apodrecer. A riqueza é inútil. Para a gente fechar as características do barroco, a dualidade, talvez a mais conhecida das características do barroco. O barroco sempre se preocupando com a consciência dos opostos, vida e morte, claro e escuro, terreno e divino. E a gente vê isso nessa representação do São Jerônimo. A gente tem um homem vivo, a gente tem uma caveira, a gente tem um santo que está vivenciando sua vida terrena, mas ele está pensando na vida espiritual. A gente tem uma luz extremamente intensa em certas áreas do quadro e outras estão mergulhadas em profunda escuridão. O nome dessa técnica, desse contraste, é chiaroscuro, claro escuro em italiano. Na literatura, essas oposições vão ser feitas através de 3 recursos estilísticos: a antítese, o paradoxo e o oxímoro. Para você não esquecer, confere aqui os versos da canção de Lulu Santos, Certas Coisas. Não haveria som se não fosse o silêncio. Som e silêncio estão acionados para ressaltar o contraste entre essas ideias opostas. Então, é uma antítese. Mas quando a gente diz que a vida é dia e noite, não e sim ao mesmo tempo, esses opostos estão convivendo, existem ao mesmo tempo no mesmo ser. Isso cria uma realidade incoerente do ponto de vista lógico, então é um paradoxo. E sinfonia de silêncios também é um paradoxo, mas olha o detalhe, ao invés de ter um raciocínio completo desenvolvendo essa incoerência, a gente tem um substantivo que está sendo caracterizado por um atributo incompatível com ele. Sinfonia é um conjunto de sons, não de silêncios. O oxímoro é um tipo bem especial de paradoxo que é formado desse jeitinho aqui. Você tem um adjetivo ou uma locução adjetiva, que é esse caso, que dá uma característica incoerente ao substantivo. Ou então você tem um advérbio e uma locução adverbial. Tristemente, por exemplo, dando característica para um verbo, sorrir. Sorrir tristemente, sinfonia de silêncios, são paradoxos expressos em oxímoros. Beleza? A dualidade, gente, é tão marcante no barroco que a literatura apresenta uma dualidade estilística. Vê só, a gente tem 2 estilos caracterizando o barroco na literatura. Um que a gente chama de conceptismo, que é o estilo que prioriza a clareza do raciocínio do texto, e aí ele evita usar recursos linguísticos de maneira excessiva, ele é moderado no uso de metáforas, de inversões sintáticas, que são os hipérbatos. As antíteses e os paradoxos vêm de maneira moderada. O conceptismo tem também um nome chamado quevedismo, por causa de um poeta espanhol, Francisco de Quevedo, que foi muito influente. O outro estilo, o cultismo, tem exatamente os objetivos opostos ao do conceptismo. Essa palavra conceptismo é ismo, cultivo de conceito, cultivo da ideia. Então, o cultismo ele não está interessado em mostrar em primeiro plano a ideia. Ele quer que você primeiro tenha um grande impacto diante da forma, sabe aquela sensação de nossa, que impressionante, do teto da Igreja de Jesus, lá do início da videoaula? Então, o texto cultista ele quer que você tenha
esse impacto diante da obra literária. Então ele vai cultivar a forma com esse excesso de figuras de linguagem para você se maravilhar. Só que termina que o efeito termina sendo que a ideia fica ali em segundo plano, ela é mais difícil de ser acessada. O cultismo também tem um segundo nome, gongorismo, por causa de um poeta, o Luiz de Gôngora e Argote, que vai ser muito influente. E aqui no Brasil, a gente tem uma dualidade também na maneira como os escritores trouxeram esses estilos para suas obras. A gente tem o padre Antônio Vieira sendo exclusivamente conceptista, inclusive o Vieira criticava quem usava cultismo para fazer os textos que eram voltados para a doutrina religiosa, e a gente tem o conceptismo em algumas obras do poeta Gregório de Matos. Especificamente, vai acontecer em textos de caráter argumentativo, geralmente são textos religiosos em que o eu lírico é um pecador que está tentando convencer Deus que ele deve ser perdoado dos seus pecados. Já o cultismo está na obra lírica do Gregório de Matos, principalmente a de temática amorosa e filosófica. Então, o Vieira é sempre conceptista, o Gregório de Matos frequentemente cultista. Inclusive, um jeito que ajuda você a lembrar que gongorismo é o cultismo é você associar o G do nome Gregório com o G de gongorismo. Se você fizer essa relação, vai lembrar. Gregório de Matos, cultismo, G, cultismo. E aí, automaticamente, você vai lembrar que o outro estilo, o quevedismo, é o do padre Antônio Vieira. Gente, essa foi a nossa videoaula sobre barroco. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, compartilha nas suas redes sociais para ajudar mais gente a estudar e amar literatura. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas sugestões, as suas impressões sobre o barroco. Um bom estudo, um beijo e até a próxima.